Oi, gente. Nós vamos começar hoje um assunto que é, assim, de extrema importância em qualquer vestibular, eletrodinâmica. Vou dar um conceito inicial e a partir dele a gente vai trabalhar. O que a eletrodinâmica estuda? Ela vai estudar todos os fenômenos que vão ser relacionados ao chamado movimento ordenado de cargas. Primeiro, o que é uma coisa ordenada? Quer dizer que todas as cargas se movem na mesma direção e no mesmo sentido. Por exemplo, imagine o seguinte, eu vou pegar aqui, amplificar, imagine aqui é um fio, tá? E aqui nesse fio eu tenho elétrons livres. Imagina um fio de cobre, um bom condutor, né? Eu tenho aqui elétrons livres. Vou só uma coisinha de desenho. Eu tenho aqui alguns elétrons livres. Vamos lembrar uma coisinha? Enquanto não se estabelece uma diferença de potencial, que a gente vê em eletrostática, essas cargas se repelem. Então elas vão estar em movimento completamente desordenado. Ora, então elas estão em movimento desordenado, chamados elétrons livres, em movimento completamente aleatório, desordenado. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o seguinte, vou fazer assim, eu vou colocar aqui agora um gerador, polo positivo e negativo, e vamos conectar os polos de gerador à extremidade desse condutor. O que acontece? Nesse momento eu estabeleci uma diferença de potencial. Eu vou ter um ADDP. Se eu tenho um ADDP, significa dizer que a força elétrica realiza trabalho. Então eu vou ter um trabalho realizado pela força elétrica. Se a força realiza trabalho, ela vai empurrar todas as cargas na mesma direção e sentido. Vamos pensar uma coisinha aqui? Eu tenho aqui, por exemplo, o campo elétrico. Aqui é o polo positivo e negativo. O maior é positivo, o menor é negativo, o campo vai do positivo para o negativo. Estabelecendo um campo elétrico, ok? Toda carga, ao estar sujeita à ação de um campo, aparece sobre ela uma força elétrica. Quando a carga é negativa, a força e campo têm sentidos opostos. Então veja, essas cargas vão se movimentar. Todas elas na mesma direção e sentido, eu gerei um movimento ordenado. Então, o movimento ordenado se estabelece quando o condutor é submetido a uma diferença de potencial. Então, peraí, como é que eu vou chamar esse movimento ordenado? Ele tem um nome? Sim. Esse movimento ordenado é o que nós vamos chamar a partir de agora de corrente elétrica. O que é corrente elétrica, então? Corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de cargas que se estabelece quando o condutor ele é submetido a um ADDP. Então, quando existe ADDP, quando surge ADDP, eu vou ter corrente. Repare, eu tenho aqui um interruptor aberto, a lâmpada está apagada. Quando eu fecho o interruptor, essa lâmpada acende. O que aconteceu? Quando eu fechei o interruptor, fechei uma chave, como se fosse uma chave aqui, Meu circuito vai surgir um campo elétrico, imediatamente surgiu um campo elétrico. Esse campo elétrico vai surgir uma diferença de potencial e essa DDP vai fazer a força realizar trabalho, movimento nas cargas, eu vou ter a corrente elétrica. Então repare, uma pergunta que fazem muito para mim, Abud, por que na hora que eu aciono o interruptor, a luz acende, que a corrente é muito rápida? Não, não é isso não. É porque ali tinha elétrons livres, estavam em movimento completamente desordenado. No momento que você ligou o interruptor, o campo elétrico estabelecido faz surgir um ADDP,
A DDP vai fazer com que a força elétrica realize trabalho, fazendo que todas aquelas cargas ao mesmo tempo, aquelas cargas livres, se movimentem ao mesmo tempo, produzindo corrente elétrica. Ok? Então, isso é corrente elétrica. A corrente, ela pode ser de dois tipos, tá, gente? As correntes podem ser devido a dois movimentos. As correntes podem ser, não é nem tipo, as correntes podem ser produzidas a partir de movimentos, correntes iônicas, que é um movimento de íons, é um movimento ordenado de íons, está ligado ao movimento ordenado de íons. Onde é que eu tenho isso? Exemplo disso, soluções eletrolíticas. Imagine a água que a gente bebe, ela conduz corrente, porque ela tem íons H+, e OH-, que entram em movimento gerando corrente. Soluções eletrolíticas e gases ionizados. E gases ionizados, as lâmpadas, né? Várias lâmpadas funcionam com gases ionizados. Ou a corrente pode ser ainda uma corrente chamada de eletrônica. O que é uma corrente eletrônica? Aí o nome já diz, movimento de elétrons. Eletrônica. A corrente eletrônica é devido a um movimento ordenado de elétrons. Onde é que eu tenho essa corrente eletrônica? Exemplo, em condutores sólidos, como os fios. Eu tenho elétrons em movimento ordenado devido à diferença de potencial. Mas vamos lá. Uma coisa importante também, uma observação. Qual é o sentido da corrente? A prova trabalha com dois sentidos. Na verdade, trabalha com um só, sentido convencional, tá? O sentido real, que é o movimento dos elétrons mesmo, e um sentido convencional. O que é o sentido real? Gente, imagine aqui o seguinte, ó. Eu vou trazer de novo aquele condutor, o fio, aqui um gerador, e vamos colocar aqui aquele nosso condutor inicial, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho o desenho. Vamos colocar aquele nosso condutor inicial. Vamos lá. A gente vê assim, ó. Aqui tem um polo positivo e um negativo. Os elétrons se movimentam do negativo para o positivo. Então eu teria, aqui é o sentido real da corrente. Porém, quando estabeleceu que era corrente elétrica, pensava que era movimento de cargas positivas, como se fossem prótons. E os prótons iriam se movimentar em sentidos opostos, não é verdade? Então existe o chamado sentido convencional, que é o que as provas de vestibular trabalham com sentido convencional. O que é o sentido convencional? Se fossem cargas positivas, elas iriam se deslocar de onde para onde? Do positivo para o negativo. Elas iriam se deslocar do positivo para o negativo. Então aqui é o sentido convencional. Esse é o sentido que você usa. Então vem cá. O sentido real do movimento é negativo para positivo. Mas nas provas, a corrente que a gente usa é o sentido convencional. O que é o sentido convencional? Do positivo para o negativo. Ok? Mas vamos lá. Depois de ver o sentido da corrente, nós temos que ver uma coisa. Como determinar a intensidade dessa corrente? Ou seja, eu vi que corrente é um movimento ordenado de cargas, todas na mesma direção e sentido, ok? Que estabelece quando eu
o condutor é submetido a uma diferença de potencial. Agora, eu quero determinar a intensidade da corrente. Que a gente vai simbolizar pela letra aí. Vamos lá, vou fazer uma pergunta a vocês. Pense aqui. Eu tenho um condutor e nesse condutor passam 3.000 cargas por segundo. Um segundo condutor, igual ao primeiro, estão passando 4.000 cargas por segundo. Ora, onde a corrente estabelecida é maior? Onde tem umas cargas fluindo. Então, corrente elétrica, a intensidade, na realidade, é o fluxo de cargas. O que mede a intensidade de corrente elétrica é o fluxo de cargas. Ó, é a medida do fluxo de cargas. O que eu quero dizer com isso? Que a corrente elétrica, o que ela me dá, é a quantidade de cargas, a gente bota o quê? Variação de cargas, que percorre um condutor, que atravessa o condutor em um certo intervalo de tempo. Espera aí, mas vamos lembrar uma coisinha. Quanto mais cargas eu tenho, maior a corrente. Quanto menos tempo essas cargas levarem para percorrer aquela região, maior a corrente. É verdade? Mas lembra uma coisinha, que nós vimos que Q é N vezes E. Quem é esse N? Lá a gente falava que N era o número de cargas do condutor. Agora são o número de cargas em movimento ordenado. Esse N, agora, onde? Repare. Esse N agora vai ser número de cargas em movimento ordenado. Não é o número de cargas total não, viu gente? E esse E é aquela carga elementar, quantidade de carga elementar. Se for lembrar, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Espera aí, se Q é N vezes E, e aqui eu tenho data Q, pode voltar como Q também, então, outra equação que permite calcular a corrente, N vezes E sobre ΔT. Então eu uso essa, quando ele me der, ao invés da carga já, quando ele me der, o número de cargas que estão em movimento ordenado. Ok, galerinha? Mas vamos lá, outra coisa. Em cima disso, qual a unidade de corrente elétrica que eu tenho? Que unidade nós vamos trabalhar para a corrente elétrica? A unidade básica. Vamos trabalhar primeiro com o sistema internacional. Claro que tem múltiplos e submúltiplos, não é isso? Vamos lá. Quem é corrente? Carga sobre tempo. Isso seria Coulomb por segundo. Em homenagem a Jean-Marie Ampère, a corrente é dada em ampere. A unidade de corrente é o ampere, simbolizado pela letra A. Claro que eu posso ter miliampere, microampere, nanoampere. O que é miliampere? 10 a menos 3. Microampere, 10 a menos 6. Nanoampere, 10 a menos 9. Então eu posso ter múltiplos ou submúltiplos do ampere. Tranquilo? Outra coisa importante para a gente, além de saber a intensidade. Eu quero analisar o chamado gráfico corrente versus tempo. Deixa eu passar aqui, vou precisar de mais espaço. Vamos analisar o gráfico corrente versus tempo. Então vamos lá. Ó, 3. Gráfico corrente versus tempo. Vou pensar o seguinte, eu vou colocar um gráfico onde eu tenha, por exemplo, uma corrente constante durante todo um intervalo de tempo, tá? Uma corrente constante durante todo o intervalo de tempo ΔT. Ok? Eu formei aqui um retângulo. Se eu for calcular a área desse retângulo, o que é que eu vou ter? A área desse retângulo seria o produto do tempo
entre o tempo e a corrente, I delta T. Peraí. Mas corrente, né, carga sobre tempo. Então daqui eu tiro que a carga, a quantidade de carga em movimento, é o produto da corrente e o tempo, não é verdade? Ou seja, galerinha, corrente vezes tempo me dá carga. Então quer dizer que nesse gráfico, a quantidade de carga que está percorrendo aquele material condutor é numericamente igual à área desse condutor. Ok? A carga é numericamente igual à área. Então, em todo gráfico corrente e tempo, a área desse gráfico me dá a quantidade de carga. Tudo bem? Então, por exemplo, repare. Se eu dissesse a vocês assim, vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tivesse a seguinte situação. Um gráfico, corrente em ampere, tempo em segundos, e desse esse gráfico aqui. 2 ampere, 1 ampere, um tempo de 2 segundos e aqui um tempo de 4 segundos. Vamos lá? Que figura eu formei aqui? Se você reparar, eu formei aqui um trapézio, chamado de área 1, e um retângulo, área 2. Se eu quisesse a quantidade de carga, eu faria o seguinte. Quem seria a quantidade de carga aqui? A área 1 mais a área 2. Então, nesse caso, base maior mais base menor, que é 1, vezes a altura, 2 sobre 2, mais área 2, base 2 vezes a altura 2. Na verdade, formei até um quadrado, né? 2 vezes 2. Então, ficaríamos com Q igual a, vou simplificar isso aqui, daria 3 mais 4. Eu tenho uma carga de 7 coulombs. Todo gráfico corrente e tempo, a quantidade de carga é delimitada pela região, pela área da região, entre a curva, isso aqui é uma curva, uma toda reta, uma curva de raio infinito, e o eixo horizontal. Vamos lá, outra coisa, em cima disso. Quais são os tipos de corrente que eu tenho? Ah, não é eletrônica e iônica não, viu? Os tipos de corrente são 4 tipos de corrente. As correntes podem ser classificadas, quanto a seu tipo, em correntes contínuas ou em correntes alternadas. Ok? Vou falar primeiro da corrente alternada, para depois da contínua. O que é uma corrente alternada? É a corrente produzida nas hidrelétricas, por exemplo, aqui no Brasil. Devido a um fenômeno chamado indução magnética, eu vou ter um condutor que ele se movimenta dentro de um campo magnético. Então ele produz ora corrente em um sentido, ora corrente em sentido contrário. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, a frequência da corrente elétrica, da rede elétrica, é de 60 Hz. Quer dizer que essa corrente vai e volta 60 vezes por segundo. Então, uma lâmpada, quando se acende, ela pisca 60 vezes por segundo. E por que eu não vejo ela piscar? Porque essa frequência é tão rápida que nossos olhos não conseguem perceber isso. É uma coisa chamada persistência retiniana. A imagem fica retida na retina. Então, a gente tem uma ideia, uma sensação de que a corrente essa lâmpada está acesa o tempo todo, mas ela está piscando. Então, por exemplo, corrente alternada, elas variam, são correntes que variam em sentido e intensidade. Bom, para produzir uma corrente alternada, eu vou ter também uma tensão, uma DDP alternada. A tensão não é 127 volts o tempo todo na rede. Ela varia, dando uma tensão média a 127 volts. Ok? Então, por exemplo, qual seria o gráfico dessa corrente alternada? O gráfico seria algo assim. A corrente alternada, deixa eu botar uma corrente o tempo, ela teria esse gráfico aqui.
Então repare, essa corrente alternada, ela varia de um valor máximo, por enquanto considerar que o máximo e o mínimo são iguais, a um valor mínimo negativo. Por isso que a gente fala muda de sentido. Né? Isso lembra muito uma função senoide, né? E é uma função senoide. Mais do que isso, vai lembrar muito vocês a ondulatória. Existe uma equação para calcular essa corrente alternada que alguns vestibulares já cobraram. A corrente em um determinado instante, ela é dada por um I máximo, que seria a minha amplitude, que multiplica seno, porque aqui está uma função senoide, de ômega t, mais φ. Mais tarde em ondulatório a gente vai entender como é que isso funciona. Esse ômega é uma velocidade angular chamada de pulsação, ou frequência angular. Frequência angular. E esse φ0 é chamada fase inicial da minha corrente, ou ainda chamado de espaço angular inicial. Mais tarde, a gente vai começar a trabalhar com isso em questões, ok? Vamos lá. E o que é uma corrente contínua? Contínua não é constante. Corrente contínua é uma corrente em que ela não muda de sentido. Ó, não varia o sentido. Peraí, mas dizer que não varia o sentido não é dizer que não varia a intensidade. Eu tenho dois tipos de correntes contínuas. As correntes contínuas constantes e as correntes contínuas pulsantes. O que é uma corrente contínua constante? Imagine aqui, eu tenho uma corrente e aqui eu tenho um tempo. Uma corrente contínua constante, ela é a mesma durante todo o intervalo de tempo. Primeiro, para ser contínua não varia sentido e para ser constante ela não varia de intensidade. Ou seja, ela é constante mesmo o tempo todo. É uma contínua constante. Exemplo disso. Quem gera corrente, para ter corrente tem que ter diferença potencial. Para a corrente ser constante, a DDP tem que ser constante. Então, peraí. Onde é que eu tenho DDP constante? Exemplo. Para ter uma corrente contínua constante, eu estou ligando o circuito a uma pilha ou bateria. Qual a diferença de pilha para bateria? A bateria é uma associação de pilhas em série ou em paralelo, é um conjunto de pilhas. Ok? Mas a corrente pode ser ainda uma corrente contínua do tipo pulsante. Corrente contínua pulsante. O que é uma corrente contínua pulsante? Contínua, não varia o sentido. Mas para ser pulsante, ela varia de intensidade. Varia de intensidade. Opa, como assim, Abud? É o seguinte, o gráfico da corrente contínua pulsante é algo assim. Corrente e o tempo. Minha corrente contínua pulsante é assim. Por exemplo, eu falei que na rede elétrica a tensão é variável à corrente alternada. Mas nossa televisão funciona com corrente contínua pulsante. Ela recebe corrente alternada, mas funciona a corrente contínua. Para que isso aconteça, existe uma coisa chamada agente retificador de corrente. Então, as correntes contínuas pulsantes são produzidas por agentes retificadores. Mais tarde, quando nós falamos em diodos e capacitores, nós vamos falar desses agentes retificadores de uma forma mais precisa. O que são agentes retificadores? São agentes que convertem, são dispositivos do circuito que convertem a corrente alternada em corrente contínua do tipo pulsante. Então, peraí, rapidinho, para terminar isso aqui. Se você fosse relacionar o gráfico da corrente pulsante, ó, corrente contínua pulsante com da corrente alternada, veja se você consegue perceber alguma semelhança ou algo que possa caracterizar um e outro, que você possa relacionar um com o outro.
Aqui está a corrente contínua pulsante. Aqui está o gráfico da corrente alternada. Tá bom? Repare uma coisinha. Lembra de matemática em módulo, função modular? Se eu aplicar o módulo, a função modular aqui, essa parte negativa sobe, ela vai subir. Não vira isso? Opa! O que é um agente retificador? Observação. É possível numa prova aparecer. O que são agentes retificadores? Claro, são dispositivos que convertem, que transformam, mudam a corrente alternada para uma corrente contínua. Mas agentes retificadores também pode ser chamado de moduladores, que modulam da corrente. Eles modulam a corrente. Modular transforma a parte negativa em positiva. Isso é um agente retificador. Então, agentes retificadores são todos os agentes que convertem corrente contínua em corrente alternada. Corrente alternada em corrente contínua pulsante. Uma coisa a lembrar, para ter corrente tem que haver diferença de potencial. Quando eu tenho corrente, tem um movimento ordenado de cargas. Galera, até a próxima.